Para mim, eu tenho mais convicção e clareza de que o Bitcoin sai de 100 mil para $1 milhão do que eu tinha que ele sairia de 1.000 para 100 mil, né? Ou de 10 mil para 100 mil. Porque agora é muito mais claro o caminho de adoção. E 2026, gente? Eu sei que é difícil ficar dando de futurólogo aqui, mas o que vocês enxergam, assim? O que vocês acham que é a tendência? Então, cara, acho que volta naquela discussão nossa do ciclo, né? O mercado, ele é novo. O mercado é um adolescente de 16 anos. Então, você se acostuma com os únicos padrões que você tinha disponível para analisar, que são os padrões de 4 anos. Perfeito. Mas ele vai passando da fase hormonal ali, puberdade, e vai virar um adulto, né? Tá ali na beira dos 18 anos. E o difícil é que o fundamento, ele só aparece depois que ele passa, né? Exato. Depois que o negócio aconteceu, aí você fala, agora entendi. Assim, o Bitcoin é o jogador na categoria de base. Você tá vendo o potencial, ele vai ser o Neymar, ou talvez o Messi, né? Que é um pouco melhor. Mas ele vai chegar lá, ele ainda não é tudo isso, né? Sim. Agora, eu acredito que o mercado, ele evolui. E aí, por isso, ele vai mudando essa dinâmica. Então, eu acho que assim, se a gente for manter a teoria... E existe, por exemplo, teoria de ciclos mesmo, ciclo temporal. Então, existe uma teoria que diz que o Bitcoin vai subir até outubro, por exemplo, e ele vai despencar. Isso, para mim, só vai acontecer se o mercado entrar no máximo da euforia. Porque, normalmente, esse é um movimento meio que de estouro de bolha, né? Cara, entra tanta gente de uma vez só que o mercado fica irracional, ele vai lá e corrige muito forte, aí você entra num grande bear market. Se você olhar o gráfico do S&P 500 ou o gráfico do Nasdaq, você vai ver que faz 15 anos que eles estão subindo. Tem correções, tem momentos ali mais agudos, mas esses momentos são de 20%, 30%, e, cara, é uma linha praticamente reta, desde 2009, quando a gente passou da crise lá do subprime. Então, eu acredito que se hoje existe mais participação no mercado de cripto de investidores Wall Street, o mercado de cripto deve se comportar mais como Wall Street do que como qualquer coisa mega especulativa como era antes. Então eu acredito que o Bitcoin ele converge para o S&P, assim, no sentido de ele vai ter uma alta mais gradual, mais longeva, com correções mais curtas. Tanto é que hoje ele é menos volátil do que uma Nvidia, do que um Meta, a ação. Ele tem correções nesses últimos 3 anos que são muito mais rasas do que correções de ciclos passados, mas também não teve uma valorização de 1000% em 2 meses. Então, acho que é uma mudança de comportamento, e aí eu volto no principal driver hoje do mercado, corte de juros. Então, se o Fed, de fato, for para o caminho de cortar mais juros em 2025 e seguir cortando em 2026, eu vejo um vento muito favorável para os ativos de risco no geral. E aí, por consequência, acredito que Bitcoin tende a subir junto. Legal. Com certeza. Vai ter um impacto bem significativo, mas também, assim, muito desse impacto também acontece antes do corte efetivamente começar, né? Igual, por exemplo, o corte de juros aqui do Brasil também já está se antecipando lá no IPCA 2065, Tesouro IPCA 2000, aposentadoria, né, 2065, para a gente se antecipar esse corte de juros aqui no Brasil, porque daí sim a gente vai pegar a grande virada de chave, né, desse movimento. Então, claro, esse corte dos Estados Unidos vai durar aí por bastante tempo, vai ter um impacto, sim, bem significativo, pode amenizar bastante, inclusive, essa queda que eu estou imaginando que possa acontecer, mas mesmo assim eu ainda vejo que 2026, né, apesar, né, do cenário, se é de queda ou se é de contínua alta, é realmente a gente continuar aportando continuamente de qualquer forma, entendeu? Porque daí sim a gente vai estar realmente comprando cada vez mais barato ou já montando as posições para manter, né, durante o tempo maior. Então 2016 vai ser compra constantemente. Não vai importar. Quando o Bitcoin tiver $1 milhão, não vai importar se você comprou a 100 mil ou a 88 mil. Cara, você falando isso, tá rolando alguns vídeos na internet de que as headlines são sempre assim, o quanto de Bitcoin você precisa para se aposentar. Pô, eu vou fazer semana que vem esse vídeo. Vamos explicar um pouco. Eu queria que vocês explicassem um pouco essa lógica. Como assim, cara? Quanto que eu preciso ter? Qual que é a explicação por trás disso? Bom, nós dois vamos gravar esse vídeo, então eu vou falar minha conta, o Thales fala dele. Tá bom. A conta que eu fiz foi, assim, não é uma conta, cara, mega científica, mas existem algumas referências que você pode usar. Então eu penso o seguinte, vamos considerar que esse é um ativo que ele se valoriza, existem alguns cenários, um pessimista, um base e um otimista, então eu tenho uma projeção de quanto ele vai valer. E eu vou projetar, cara, em quantos anos eu quero me aposentar? Tipo, 10, 20 ou 30 anos. Eu vou corrigir isso pela inflação. Então, cara, não adianta só valorizar e não considerar a inflação. E eu vou considerar o quanto que esse negócio precisa valer no futuro para que ele possa ser convertido, eventualmente, para um tesouro direto e me gerar renda dali para frente. Então, a minha forma de pensar cara, se daqui 10 anos eu quiser me aposentar,
E eu sei que eu preciso chegar daqui 10 anos com 5 milhões na conta para converter isso em Tesouro Selic, e aí isso me dá, sei lá, 30 mil reais por mês, já corrigido pela inflação, quanto eu preciso comprar hoje, considerando um cenário de crescimento anual do Bitcoin até lá? Porque quando a gente pensa a longo prazo, 10 anos, 20 anos, 30 anos, cara, você tem muito mais chance de acertar a taxa de crescimento médio do Bitcoin. Eu peguei esses dias, o Bitcoin ele cresceu em média, se não me engano, nos últimos 5 anos, 58% ao ano. E isso tendo um ano que caiu 70%. Então, assim, conforme você aumenta esse prazo, o CAGR, né, o valor ali de aumento anual, ele vai ser menor, mas ele vai ser mais constante. Então, se você projetar, cara, o Bitcoin sobe 30% ao ano durante 10 anos. Ele vai valer tanto lá e eu chego na conta de quantos Bitcoins eu precisaria ter hoje. E aí você chega na conta de que, dependendo do cenário, você pode ter uma fração de Bitcoin. Eu dava conta que eu fiz uma vez, dava, cara, 0,02 Bitcoin. Num cenário otimista para 30 anos, cara, você tá aposentado. Ou só não vendeu meu Bitcoin. Ou como o Perini gosta de falar, acumule 0,1 Bitcoin, você tá suave. Porque não vai ter Bitcoin para todo mundo. Então, muito provavelmente, em 10 anos, cara, 0,1 Bitcoin vai valer muita grana. Você já tá aposentado, cara. É só uma questão de tempo. Olha só. Cara, será que dá pra fazer? Pô, porque eu sempre tive... Já para, já, cara. Tá aposentado. Calma. Porque eu acho que nesse raciocínio, parece que a gente tá no melhor momento pra você tentar ter o seu um Bitcoin. O Holy Coiner. Tipo assim, pra cara... você conseguiu bater um Bitcoin, parou, não compra mais nada, não vende mais nada, deixa aí, ó. Cara, tanto que eu tenho muitos clientes hoje que, às vezes eu falo pro cara assim, vamos supor, você quer rebalançar sua carteira. Ele fala, beleza, mas abaixo de um Bitcoin eu não fico. Porque o cara, ele conquistou aquilo, ele quer. Um Bitcoin. E da mesma forma, se a gente tivesse 3 anos atrás falando, cara, pô, sei lá, 30 mil dólares dá pra comprar um Bitcoin. Hoje, parece ter sido uma decisão muito boa, né? Sim. Você já conquistou por 1/3 do preço. 600, hoje é 600 E talvez ano que vem você consiga mais barato, mas, cara, se você olhar daqui 3 anos, você pode olhar pra trás e falar, putz, podia ter comprado a 100 mil e não a 300, né? Então, dado que você não vai prever o futuro, começa a comprar agora, vai juntando aos poucos, não precisa comprar tudo de uma vez. Ficar rezando pro negócio cair. O investidor difícil, né? é o eterno arrependido, né? Ele ou queria ter comprado mais, ou queria ter vendido mais, ou ele nunca vai estar satisfeito com o movimento dele. Então, o ideal, realmente, para quem não tem esse modelo, né? Essa ideia de realmente ir aportando constantemente, né? Tem que realmente... Todo mês caiu lá, você compra um pouquinho, todo mês caiu, compra um pouquinho e pronto. Daí você vai realmente acumulando lá seus satoshis de Bitcoin até, quem sabe... E quantos Bitcoins precisa para aposentar? Daí depende, né, muito, cara, do quanto tempo você quer, depende do perfil, né, do investidor, quanto tempo você quer esperar, quanto você quer... quantos anos você tem, né, para você ter essa noção de tempo... Então, com certeza, isso daí vai ser um vídeo que eu estava pensando em fazer, mais focado em cada perfil de investidor. Vocês acham que bate 1 milhão em quantos anos? Cara, eu acredito que em até 5 anos. Até 5 anos? Tem essa projeção, né, da Cathie Wood, que é uma das principais defensoras do Bitcoin. Ela tá à frente da ARK Invest. E ela faz um relatório todos os anos chamado Big Ideas. Então, ela fala do mercado de tecnologia como um todo. E ela tem uma tabela ali que mostra o cenário pessimista, né? Bear, base e bull, né? O cenário otimista. E eu até peguei aqui também, hoje ela faz a projeção sempre para 2030, e aí todo ano ela vai lá e atualiza. Então, o cenário base dela, eu vou resgatar aqui, era de 1 milhão, acho que 1,2 milhão de dólares para 2030. Não, calma. 2030, a projeção dela, 1,2 milhão de dólares. E aí, qual que é a parte interessante? Ela está projetando que o Bitcoin até 2030 tem um crescimento médio anual de 53%, que é o mesmo, que é até um pouco menor do que ele teve nos últimos 5 anos. Então não é que a gente está falando de um absurdo. Faz sentido. O cenário pessimista dela é 500 mil dólares por Bitcoin em 2030, que é um crescimento anual médio de 32%. O cenário otimista, 2,4 milhões, crescimento anual médio de 72%. E aí o que eu acho que é o grande lance ela estabelece 6 categorias de adoção do Bitcoin. Então, assim, o Bitcoin ser tratado como ouro digital, o Bitcoin ser uma alternativa para mercados emergentes, o Bitcoin ser usado como estratégia de caixa corporativo por empresas públicas, por caixa, tesouro governamental. E para cada grau de penetração que você supõe, cara, se for 1% das reservas estratégicas dos países, cara, quanto que ele vai ter de valor de mercado? Entendi. E aí, a hora que você começa a fazer essa total. conta, faz sentido. Porra, ele é um negócio muito pequeno ainda, assim, o Bitcoin, por mais que ele custe 100 e tantos mil dólares, ele tem 2 trilhões de valor de mercado. Ele chegou a ser o 5º maior ativo do mundo, mas
A Nvidia tem 3 e pouco, sabe? É uma empresa que tem tudo isso. O mercado de ações americano é dezenas de vezes maior. Então, tem espaço para esse crescimento. Sim. E uma vez que ele é adotado, ele pode chegar a esses valores. Então, eu falei isso até no Economistas quando eu vi, que foi, cara, para mim, eu tenho mais convicção e clareza de que o Bitcoin sai de 100 mil para $1 milhão do que eu tinha que ele sairia de 1.000 para 100 mil, né? Ou de 10 mil para 100 mil. Porque agora é muito mais claro o caminho de adoção. Então, para mim, é uma questão de tempo. Pode levar mais ou menos. Não se apegue ao tempo, mas se apegue aonde esse negócio pode chegar. E é curioso também, quando o Bitcoin chegar nesse $1 milhão, ele vai estar lá no pau a pau com o ouro como um dos ativos mais valiosos do mundo. Então, daí, realmente, a gente vai ver, né? O ouro, como a gente sabe, tem aí foco de reserva de valor, mas o Bitcoin tem todas essas outras funcionalidades que, se ele vai pegando um pouquinho lá de cada mercado, inclusive também reserva de valor, ele pode, né, pegar lá 20%, 30% de reserva de valor, talvez, da capitalização do ouro, mas ele vai coletando um pouco de cada outras funcionalidades e com isso ele pode passar aí dos $1 milhão e quem sabe até mesmo passar o ouro, né, que é o maior ativo do mundo atualmente. O Bitcoin atualmente está por volta do 5º, 6º lugar de maior ativo do mundo. Então a gente está seguindo aí nesse caminho aí em busca aí do primeiro lugar. Mas é aquilo também, né? Porque vai chegar $1 milhão, vai chegar 10 milhões, que chega a 10 milhões, chega, não é pra sempre. Exatamente. Né? Mas é um tamanho de mercado factível.